É um negoção para o Remo, financeiramente falando. É um bom negócio para o jogador, tendo uma oportunidade num clube bem interessante e para ele seguir jogando na temporada, para ele seguir jogando na carreira dele. Ele não entrou em detalhes sobre valores, mas eu insisti e perguntei a Marquinho Maromba. Ô Marombinha, diz uma coisa. Ele tem mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses de contrato. O que é? Paga 1 ano de contrato para ele? Ele falou, não, muito menos do que isso, ainda vamos poder parcelar. Vamos agora passar para a notícia do dia. Bomba de Abner Luiz. Não, bombinha, nada que... Felipe Vizeu, ele ontem à noite no Rio de Janeiro, Marcos Braz foi até a reunião do Fair Play financeiro do futebol brasileiro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Ao mesmo tempo, Marquinho Maromba, para os mais íntimos, conversou com o empresário de Felipe Vizeu. Os dois namoraram durante um período do dia de ontem. O assunto é o seguinte: a transferência do jogador para uma equipe do futebol sul-americano que não é o futebol brasileiro. E muitos já dizem que é o futebol peruano. Essa informação eu não tive de onde é o local. Pois é, estão falando que é o Sporting Cristal do Peru. Exato. Eu me atentei ao fato de saber o seguinte: tudo bem, ele vai para o futebol sul-americano, mas como é que fica o contrato do jogador e a rescisão dele, já que ele tem 2 anos de contrato recebendo 300.000? Marquinho Maromba deu a seguinte informação procurado por esse repórter. É um negoção para o Remo, financeiramente falando. É um bom negócio para o jogador, tendo uma oportunidade num clube bem interessante e para ele seguir jogando na temporada, para ele seguir jogando na carreira dele. Ele não entrou em detalhes sobre valores, mas eu insisti e perguntei a Marquinho Maromba. Ô Marombinha, diz uma coisa. Ele tem mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses de contrato. O que é? Paga 1 ano de contrato para ele? Ele falou, não, muito menos do que isso, ainda vamos poder parcelar com o jogador e ele vai embora pelas portas da frente do Baenão. Então, essa é a informação. Em relação a ser exclusivo, a não ser exclusivo, ninguém é dono de notícia, gente. Aprendam isso, tá? Vocês só precisam discernir quem dá a notícia e se sempre dá notícia com clareza e evidência. Esse ano, graças a Deus, através desse microfone, acertamos. Quando muitos diziam que era piada a vinda de Marquinho Maromba, não foi piada a vinda de Marquinho Maromba. Os 2 uruguaios, foram todas as informações exclusivas desse ano, né, Mataus? A chegada do Antônio mesmo, né, aliás. A chegada do português também. Só nós cobrimos no aeroporto, lembra disso? Isso. Nós estivemos lá presentes, até se assustaram com a gente. É porque, gente, os outros jornalistas, que são bons também e têm credibilidade, eles saem atrás da notícia pelo simples fato de, na equipe que eles trabalham, na empresa que eles trabalham, não tem um pai. Não é isso, Maria do Carmo? Pai Abner, que tudo sabe, tudo vê. Vê antes de acontecer. E tudo descobre. Vocês não viram ontem o jogo, né? Agora eu vou dar um conselho para vocês. Se vocês querem ficar bem mais espertos e ligados nas informações diárias dos clubes também, além de estar aqui com a gente, te inscreve no Instagram da Rádio Liberal Mais, tá? É a Liberal Mais Esportes. Esporte, tá? Bota na tela para mim, por favor, Pelé. Pelé já correu. Pelé deu um pique abandonou ali. Quer saber igual? Te liga no Instagram de Abner Luiz. Bota lá, ABNR Luiz com Z. É o que está mais bombando hoje no planeta. E lá você fica sabendo de tudo, tá bom? Ai, o que vocês acharam? Olha, o Marquinho Maromba, do jeito que ele é esperto, é capaz do Remo ainda ganhar uma ponta. Mas é o seguinte, já vi gente na internet agora, ao longo do dia de hoje, depois que essa notícia saiu, falar que o Remo vendeu o Vizeu. Não, o Remo não vendeu o Vizeu.
houve uma rescisão do contrato, o Remo vai pagar o que deve dos dias trabalhados, do Viseu e tudo mais, como a me trouxe a informação mais cedo, mas não é uma venda. O Remo só termina o contrato com o Viseu e o jogador fica livre no mercado. E aí outros jornalistas trouxeram a informação ao longo do dia de que o Sporting Cristal pode ser o destino do Viseu. E não é a primeira vez que um jogador acaba de sair do Remo e vai para o Sporting Cristal. Lembra do Brenner, logo depois da Série B de 21? Ele sai do Remo e depois aparece no Sporting Cristal, que hoje é o líder do campeonato peruano. Inclusive, vira e mexe está na Libertadores, disputou a fase de grupos da Copa Libertadores nessa temporada. Então, é uma boa oportunidade aí para o Viseu se colocar numa vitrine em um clube grande, no caso do Peru, se não o maior clube do futebol peruano hoje, né? Junto com o Universitário. O Breno ele só não foi direto, né? Ele foi pro Ituano e depois ele passou lá pro Sporting Cristal. E, cara, a contratação do Viseu, eu acredito que a expectativa criada em cima dele foi errada, porque quando se contrata um cara ali pra usar a camisa 33, lembrando que ele vem pra jogar com a camisa 33 e do nada ele muda pra camisa 9. Ex-Flamengo, centroavante, um porte físico e tudo mais, se esperava um goleador, só que os números do Viseu nunca foram números de goleador. O Viseu nunca fez 15 gols em uma temporada. Ele nunca foi um cara para fazer muitos gols, para ser o artilheiro do campeonato. Ele nunca foi esse jogador. E isso aí, em determinado momento da temporada, eu acredito que o torcedor começou a entender que ele não ia entregar gols. Tanto que ele fez poucos com a camisa do Clube do Remo em quase 30 jogos. Foram 26 partidas do Felipe Viseu com a camisa do Remo ao todo. E dessas 26 partidas, 13 foram na Série B e apenas um gol na Série B. Ao todo foram 3 gols com a camisa do Clube do Remo. E só que em determinado momento o Viseu parou de entregar até aquilo que ele poderia entregar, que era gerar um pivô, empurrar a defesa adversária, ser um centroavante que conseguia incomodar os zagueiros adversários para gerar espaço para o Pedro Rocha, que é coisa que ele fez até bem no início do campeonato e depois parece que não conseguia ter mais aquela intensidade, aquele algo a mais que era necessário para um jogador como ele. Então, em relação a gols, ele mantém a média baixa de gols dele. Por exemplo, ele sai do Remo com 3 gols, ano passado ele fez 7 no Criciúma com 11 jogos a mais. Antes fez 6 gols pelo Criciúma, então até uma média no Remo hoje um pouquinho mais baixa do que ele teve no Criciúma, mas é uma média parecida com o que ele teve no Ceará, com o que ele teve no Grêmio. Então é um jogador que sempre entregou essa média baixa de gols e no Remo não foi diferente, manteve essa constância da carreira dele. Agora, saindo do Viseu, que é um peso salarial muito grande, um valor altíssimo para um jogador do nível que ele entregou, o Remo, no mínimo, ele tem que encontrar ou um cara que entregue mais ou menos a mesma coisa, ou um pouquinho mais, sendo muito mais barato, ou encontre um cara acima da média pelo valor que o Viseu estava custando ao Clube do Remo. Pois é, que tipo de jogador hoje tem acima da média? É difícil. Para a Série B hoje no mercado. É difícil. Será que o Remo, por exemplo, vai tentar arriscar algum jogador gringo, mas também aqui no futebol sul-americano também? Pelo menos é a tendência que vem sendo colocada nos últimos tempos, porque até em conversas assim a gente falava sobre o mercado que o Brás está acostumado a ir, né? Sim, trouxe aqui 3 no uruguaios Brasil, a maioria agora, dos caras que ele conhece é de Série A, né? Isso. Então por isso que a gente está vendo até mais sul-americanos aqui. Porque são jogadores que acabam tendo uma possibilidade maior de não jogar a Série A do brasileiro, mas às vezes cabem para a Série B. Aqui no nosso futebol, né? Então o Remo está buscando essa alternativa. Ou o Remo vai tentar buscar um bom e barato aqui no futebol brasileiro. E aí eu acho que já não é mais tão difícil de achar assim. E seria alguém com ritmo, né? Já estou vendo especulação na internet, por exemplo, do Thiago Marques, o atacante do CSA. Ele fez 16 gols até agora nessa temporada. Que é um bom centroavante, muito mais barato que o Viseu. Não é uma solução para time que vai brigar para subir, por exemplo. Mas é um jogador ali que tenho certeza que é muito mais barato do que o Viseu. E pode entregar até mais gol, ou uma mesma quantidade. Afinal de contas, o Viseu só fez 1 na Série B. Mas não é o tipo de jogador que chegaria para dar uma enorme esperança ao torcedor. Mas é um jogador que eu acho que seria útil para uma Série B, sim. Olha, eu pesquisei sobre o Thiago Marques, do CSA, né, que o povo está falando aí. Deu um trabalho ano passado aqui no chat, mas informações vindas
do lado azulino da cidade dizem que não é verdade. Não procede. E sobre o Thiago, não é o perfil entre aquilo que o João estava falando. Não é o perfil de jogadores que o Remo está trazendo recentemente. O Remo está trazendo jogadores mais conhecidos de Série A, nem que seja por nome, ou jogadores do mercado fora do Brasil, como o João trouxe, né? Que talvez não caibam numa Série A hoje, mas para um momento do clube do Remo possam ser jogadores úteis. Mas eu acredito que o Remo, se o Braz for atrás de um jogador parecido com o que ele trouxe recentemente, ou vem um gringo, ou vem um atacante ali uruguaio, ou vem um cara de nome que passou no futebol carioca recentemente. Se o Marquinho Maromba quiser um conselho, aqui está dado. Vá atrás de Gilberto, atacante do Juventude. Ontem o Juventude, inclusive, ganhou o Corinthians pela Série A do Campeonato Brasileiro. Para o Gilberto vir, vai ter que trabalhar muito a cabeça dos caras lá do Juventude que não querem liberar ele. E vai ter que pagar uma ponta acima do que o Viseu O Remo já recebeu mais de R$1,5 milhão, ainda é capaz de receber alguma coisa do Viseu. Porque o Marcos Braz, ele entra na reunião devendo e sai com dinheiro no bolso. O Gilberto acredita que não sai nesse momento porque o Carpini acabou de chegar. Então não sai, o dinheiro é dinheiro. Ele voltou a jogar não lá. Não sai se eu ou tu ou o João ligar. Se for Marquinho Maromba aqui ligar... Rapaz. Há um mês o Gilberto sairia, hoje ele já não sai. Tu sabe como o Marquinho Maromba liga? Como? Vou te dizer. Marquinho Maromba pega o telefone. Que nem você ligou pro João Vanderlei naquela liga pro cara, não foi madrugada, foi no início da tarde. Liga pro cara e diz assim: alô, aqui é Marquinho Maromba, amigo de David Brasil. Pra te ter uma ideia. Aí se o cara traiu a mulher já na vida, ele já sabe que ele tem que dizer sim para Marquinho Maromba, porque senão o David Brasil conta tudo. Aí ele diz assim, pô, tudo bem, fala Marcão, e aí ele diz assim, pô, irmão, vem me ajudar. Hoje eu tô na B, amanhã tô na A. Aí o caboclo gela e rasga. Ele tá fazendo isso com os empresários, Brasil afora e tudo mais. Porque os caras apostam que amanhã ele pode estar no São Paulo, no Corinthians, né? Os empresários querem botar jogador lá e tudo para fazer seus jogadores virarem.